pelo canal principal da TV Câmara nesse momento. Passamos a palavra agora ao senhor Jesus Castro Camanho. Terá 20 minutos. Bom dia, senhor presidente, deputado Joaquim Passarinho, senhor deputado relator Onyx Lorenzoni, deputado Carlos Sampaio, Aloysio Mendes, demais autoridades, os presentes, uma saudação especial aos nossos companheiros aí que estão aqui presentes. É uma satisfação ver nossa audiência aqui, uma audiência colorida com esse uniforme. Muito obrigado pela presença de vocês. É muito importante sempre nós participarmos. Nós temos muitos motivos para isso, em todos os sentidos. Meu nome é Jesus Camanho, eu represento aqui o presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, Pedro Cavalcante, e falo em nome da categoria desses profissionais. Sinto-me muito honrado de participar desse momento histórico para o país, onde a gente realmente parece que inicia um processo de um confronto direto com a corrupção sistêmica. Quero agradecer também à comissão pelo atendimento do requerimento do deputado Rubens Bueno, né, que nos permitiu estar aqui. Eu queria também saudar com muita tristeza nosso colega Márcio Deon Rezende, 56 anos, vitimado covardemente por vários criminosos no Rio de Janeiro, na BR-040, no último sábado. Ali um colega que não conheço ele pessoalmente, mas todas as referências, que é um colega exemplar, um pai de família, e identificado simplesmente como policial, possivelmente numa tentativa de assalto, mas ao identificarem logo ele, possivelmente por um colete que estivesse no veículo, com a marca da PRF, foi alvejado covardemente. Um tiro na sua cervical explodiu a vértebra C6. E há o grande risco dele ficar tetraplégico. É algo que nos abala profundamente e que tem vários responsáveis, não só quem apertou o gatilho. Vários responsáveis. Inclusive a nossa sociedade, que parece que se amorteceu, perdeu a capacidade de se indignar. Eu peço até licença, presidente, para entrar nesse assunto só um pouquinho. E também uma boa parte da mídia que parece que exalta o bandido, o criminoso, em detrimento da ação policial, legítima, de Estado, do lado da lei e da ordem. Então, eu aqui faço o meu repúdio a todos esses tipos de conduta que não engrandecem e valorizam a figura da polícia, do policial. O policial é a última fronteira antes do Estado natural, em que vale a lei do mais forte. Então, se nós não temos uma polícia que tem o respaldo de atuar em todos os sentidos, inclusive na corrupção, nós não precisamos do Estado. Nós não precisamos do Estado para nos cobrar impostos, porque nós, policiais, também pagamos impostos, inclusive contribuição previdenciária até o fim da vida. E hoje se aventa, inclusive, nesse sentido, mexerem com a nossa aposentadoria. Enquanto a expectativa média do policial é de 56 anos e da população é de 78, conforme o IBGE. Então, eu deixo aqui esse registro com relação a isso. Eu também gostaria de fazer uma homenagem póstuma ao nosso colega Luiz Gonzaga, meu colega e amigo, que também foi covardemente assassinado em Alagoas, no ano passado. Na semana que vem é o julgamento do assassino, e nós estaremos lá.
nossa colega e amiga Silvia, do Rio Grande do Sul, ela já tinha tempo para aposentar, aliás, estava completando o tempo, e uma colega exemplar, virando noite, sem piscar o olho, atrás e combatendo a criminalidade. Foi vitimada num acidente, numa perseguição policial. Quebrou o pé, bateu com a cabeça no para-brisa, coágulo, convulsões, mas, graças a Deus, está se recuperando hoje. Cirurgias. Eu estou pontuando isso para que a sociedade, e aqui os senhores que representam o povo, tenham cada vez mais a real noção do que é o sacerdócio policial. Enquanto todas as outras profissões entregam o seu intelecto, a sua força física, além disso, o policial entrega a sua vida e o seu sangue. Bom, queria só fazer o último elogio ao presidente da República, o nosso ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, com a iniciativa histórica de decretar luto com a morte, em razão da morte do policial da PM de Roraima, vitimado no Rio de Janeiro também, num acesso de uma comunidade a qual eu moro perto e quase, eu que sou carioca, já entrei lá. É um acesso muito complicado, em vias expressas. Então, é elogiável. Alguns falam das intenções, eu me prendo nos atos. O ato é positivo. E eu penso e espero que seja realmente uma mudança de política efetiva no país, que valoriza quem está do lado da lei e da ordem, da defesa da pátria, da nação, do Estado, servindo e morrendo pela sociedade. As 10 medidas é uma iniciativa necessária e digna de todos os elogios, de uma das mais legítimas instituições democráticas brasileiras, do Ministério Público Federal, sem desprestigiar nenhuma outra. Ela aumenta penas de crimes, ela inclui vários tipos penais no rol de crimes hediondos e, principalmente, atinge o âmago financeiro da criminalidade, da corrupção, que é justamente por meio da perda civil dos direitos. Então, inicialmente, eu quero ressaltar aqui uma excelente iniciativa do Ministério Público Federal. Nós precisamos mudar a nossa sociedade, a nossa política, a nossa forma de pensar, porque isso vai vitimar a todos. São 60 mil homicídios ao ano hoje. Homicídios, covardes, pais de família. Então, nós precisamos mudar isso. Agora, como todo projeto de lei, também precisa de ajustes. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, que representa a categoria deles, esteve aqui semana passada em audiência, também mencionou, nesse sentido, a necessidade de alguns ajustes, como também o nosso colega Alcalde aqui mencionou. São 2 medidas que parecem ter sido importadas, como que funcionem muito bem em outros países do mundo, mas nós temos que ter uma leitura a partir da nossa realidade. E sem preconceitos. Eu acho que já passou do tempo da gente vencer esse capítulo de que o errado da situação é sempre policial. E aí, nesse sentido, eu venho falar do teste de integridade. Está previsto no artigo 48 seguinte do projeto de lei, 4850. Ele traz mudanças substanciais no ordenamento jurídico, vai encarar alguns problemas, como a questão do flagrante preparado, que é absurdo. Ele, embora haja, até na justificativa das 10 medidas, há essa previsão, que há um precedente no STF, que o flagrante preparado não se aplicaria às infrações administrativas, mas, na minha opinião, humilde, é temerário, porque o processo, o direito disciplinar, administrativo disciplinar, ele copia muito do direito penal.
inclusive, de forma suplementar, aplica vários princípios do processo penal, né? Então, eu creio que ele deve seguir também uma linha em busca da verdade real, sempre, né? Nós fizemos uma sugestão aqui com o deputado, em reunião com o deputado Onyx Lorenzoni, entregamos aqui a nossa, já umas 2 semanas atrás, né, a nossa manifestação pela Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, no sentido de que o teste de integridade seja aplicado com relação a sanções éticas, por exemplo, considerando cada código ético, né, das diversas, dos diversos que existem, né, e que a sua regulamentação seja criteriosa. O que vai fazer de um teste de integridade, caso seja aprovado por essa comissão e pela Casa, pelo Congresso Nacional, efetivo e eficaz, é a sua regulamentação e aplicação. Não adianta hoje aprovar mais uma lei que ela caia no desuso ou que ela seja mal aplicada, como nós temos diversas, inclusive no âmbito disciplinar, né? Em que a gente, infelizmente, como há condutas, desvios de conduta, no meio policial, assim como há também em qualquer profissão, e algumas bem cruéis, todas são, né? Como, por exemplo, um profissional da medicina, para ganhar comissão numa prótese, fazer uma cirurgia sem necessidade. Nós já tivemos essas notícias. Não quero aqui fazer nenhuma menção desonrosa à classe. Pelo contrário, é honrada e a maioria é digna e decente. Executa seu trabalho e é necessário. Precisamos muito deles. Mas eu quero exemplificar apenas que, assim como tem policial corrupto, tem médicos, advogados, profissionais liberais, servidores públicos e agentes públicos de toda a ordem, certo? Causando danos muito superiores ao que um policial pode causar no desempenho da sua atividade. Então, a regulamentação ela tem que ser criteriosa, para que não seja uma ferramenta a ser utilizada na perseguição de desafetos. Infelizmente, nós ainda vivemos isso também na polícia, assim como deve ter em qualquer outra corporação. Eu tenho conversado com o corregedor-geral, Alcalde, que é ao meu lado, e que os desvios de conduta, eles têm que ser combatidos, sim, porque, enquanto sistema sindical, nós prezamos também, e principalmente, pelo bom ambiente de trabalho para o bom policial. Agora, o desvio de conduta na corregedoria tem que ser combatido ainda com mais ênfase, porque não é possível que aquele que vai perseguir a verdade para combater o ilícito haja de ilicitudes. Então, isso não é admissível. Isso não é admissível. Mais uma vez, então, essa questão da integridade, do teste de integridade, deve ser aplicado a todos os servidores públicos, porque só ao policial que é obrigatório e para os outros agentes é possível. Isso aqui é um ato de discriminação, infelizmente. Eu não sei, assim, não quero dizer uma discriminação na intenção, não, mas soa como discriminação. Eu acredito que isso foi tomado de outros países que fazem isso. Quando a corrupção sistêmica, que está em cima e é muito mais danosa, que acaba com a educação, com a saúde, com o emprego, rouba merenda de criança e outros, muito piores, não existe, ou está num nível bem reduzido, né? Então, aí vamos trabalhar o residual, né? Agora, no nosso país, francamente, corrupção por corrupção, não defendo corrupção nenhuma. Mas só para o policial que é obrigatório? Não. Ou é obrigatório para todos, ou não é obrigatório para ninguém. Ou se aplica a todos, ou não se aplica a ninguém. Quanto à publicidade, a medida da publicidade, que foi uma surpresa para nós há exatamente 1 ano atrás, quando tomamos conhecimento, imediatamente pedimos uma reunião com
o representante da categoria, dos procuradores federais, né, da República, nos recebeu, entregamos nossa manifestação, discordando daquela aplicação da medida, mais uma vez destinada a policiais, só que agora rodoviários, tanto federais quanto estaduais. A cada 50 quilômetros, dos 71 mil, só federais, rodovias e estradas federais, 71 mil quilômetros, né, que fossem ali, a cada 50 quilômetros, colocado uma placa, fomentando, aliás, indicando o caminho para a denúncia de um órgão externo de controle. Mas nós temos uma corregedoria e que, na minha opinião, inclusive, trabalha até demais. Desculpa a sinceridade, alcalde, você entrou agora. Trabalha até demais, e algumas vezes indevidamente, como eu já ressaltei aqui, né? Mas faz o seu trabalho. Faz o seu trabalho. Né? Nós combatemos internamente a corrupção, cortando na própria carne e cortando forte. O PRF mudou drasticamente de alguns anos para cá. Drasticamente. Nós não aceitamos também esse tratamento desigual. Se tem que haver, e é uma das propostas que nós apresentamos já ao deputado Onyx Lorenzoni, é que seja aplicado para todos os agentes públicos. Então, começando pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pelo Legislativo, pelo Executivo, que absolutamente todos os agentes públicos tenham na porta do seu gabinete uma placa dessa. Por que só policial? Não nos chega os escândalos dos executivos aí afora? Né? Lava Jato está aí, para quem quiser ver. Há quem diga que é um movimento político. Poxa, é um movimento político que o Judiciário tem referendado. Tem referendado. E o Legislativo, grande parte dele. Eu queria concluir dizendo que o crime não pode mais ser compensador no nosso país. Infelizmente, o crime compensa, senhores e senhoras, no nosso país. Ele não pode compensar mais. Ele não pode patrocinar mais o que não deve. Né? Ele não pode ser uma via aceitável. Não pode. Né? E eu queria apenas fechar com uma ilustração da vida do policial. O policial é como o lobo, o cão pastor, aquele que cuida de um rebanho de ovelhas. As ovelhas são a sociedade. E os lobos são os criminosos. E assim criminosos. Há pessoas do mal. Para aqueles que são cristãos, desde o início do mundo, a segunda geração, um matou o outro, um irmão matou o outro. Então há pessoas más mesmo, que fazem o que é ruim, o que é mal ao seu próximo. E nós não vamos ter um mundo melhor se a gente não pensar de forma altruística. Então, o cão pastor, ele não é querido nem pelos lobos e nem pelas ovelhas, porque volta e meia, para proteger o rebanho, ele mordisca as ovelhas. Ele late, ele afronta, ele espanta, para proteger. E ele faz muito pior com os lobos, porque os lobos são muito mais agressivos, naturalmente, e ele tem que se defender. E, por vezes, ele morre nesse confronto com os lobos, estraçalhado, e aí as ovelhas ficam sem ninguém. Ficam sem o cão pastor. Ela não é... O cão pastor, apesar de ser odiado pelos lobos, que passam fome muitas vezes, sem poder destroçar as ovelhas que eles desejam, a sociedade, passam fome. As ovelhas, por sua vez, não entendem. Elas não têm a noção do que ele está fazendo por elas. Mas ele segue na sua missão. É assim hoje, presidente, que todos os policiais do nosso país seguem, cumprindo a sua missão, com ingratidão de um lado, com afronta contra a sua própria vida pelo outro. Mas nós seguimos adiante. Eu deixo aqui a nossa homenagem franca e sincera, como policial também, a todos os policiais do país.
E eu quero citar uma frase, que o poder não corrompe, ele revela. É do psicanalista Fábio Herrmann. Que Deus abençoe nosso Brasil. Muito obrigado. Agradecemos essa participação inicial. Camanho, queria... Gostaria de exaltar as palavras do nobre deputado Onyx Lorenzoni. Muito obrigado, em nome da categoria dos policiais rodoviários federais. Eu me senti plenamente contemplado com as suas palavras. Viu? Muito obrigado, deputado, com essas considerações brilhantes. Eu quero reiterar aqui que eu falei em discriminação, mas soa numa primeira leitura como, né? Quando a gente lê as 10 medidas, soa como, né? Quando a gente vai para a justificativa, a gente vê o contexto em que nasceu essa ideia, né? E a gente endossa totalmente o projeto das 10 medidas, principalmente com essas sugestões que o deputado acaba de fazer, né? Que eu achei fantástica, na minha opinião pessoal, né? Eu acho que também pode ter nascido, né, com relação à figura do policial, porque a figura do policial realmente tem muita importância no contexto social. Ricardo Baresteri é um especialista em segurança pública, nesse estudo da segurança pública, um pesquisador, e ele faz uma leitura do policial como se fosse um pai da sociedade, aquele que educa a sociedade, aquele que corrige, né, o desvio da sociedade, né? Então, quer dizer, isso também a gente entende, né, desse papel essencial, né? Mas, no nosso país, né, como bem ressaltou o deputado, nós temos uma outra faixa aí de corrupção que é como cuidar de uma unha que tomou uma batida, de alguém que acaba de tomar um tiro na cabeça. Não é verdade? Então, primeiro tem que salvar o paciente para depois ir para os outros curativos. Com relação ao teste de integridade, dependendo da sua aplicação da fundada suspeita e com autorização judicial, né, eu acho que isso traz um equilíbrio desejável, né, para que não haja e isso naturalmente passa pelo discernimento, pela leitura, pelo caráter daquele que está ali encarregado de aplicar, pela afinidade, né, pessoal. Então, é algo muito insólito para a gente basear um teste de tal potencial, né, prejudicial, né? Potencial de prejudicar pessoas, né? Vai ao encontro, inclusive, da própria justificativa, né? Aqui no penúltimo parágrafo da justificativa do teste de integridade, segunda parte, diz assim: para proteger o servidor público, ressalte-se que é vedada pelo projeto a realização de testes que representem uma tentação desmedida a qual poderia levar uma pessoa honesta a se corromper. É até algo assim questionável, né? Assim, algo difícil de interpretação, não é verdade? Né? Porque honestidade independe de valor, né? Mas vem, de certa forma, ao encontro. Como bem disse aqui o corregedor Alcalde, a PRF tem instrumentos já regulamentados, como o acompanhamento gerencial de serviço, a AGS, né, que é uma fiscalização preventiva, né, ostensiva a todos os policiais rodoviários federais, lotados nas dependências do DPRF, assim como o CAF, o compromisso de adequação funcional, no caso de verificar se algum desvio que seja mínimo, né, um erro, uma falha, uma irregularidade. Então, ali já se faz, porque nós precisamos mais dessa aplicação. Eu fui militar, fuzileiro naval, durante 17 anos. E nas Forças Armadas, semana passada, estava conversando com um coronel do Exército, e ele concordou comigo que ele serviu durante 35 anos. A coisa mais rara que nós temos nas Forças Armadas
é a pena capital de expulsão à bem da disciplina. É a demissão lá. Por quê? Porque o primeiro erro, o primeiro deslize, ele toma uma admoestação, ele toma uma prisão simples, como se chama lá, que nem fica preso, né? Ele fica impedido de sair à rua, né? E depois vai para a prisão rigorosa e assim por diante, de 2 dias, 3 dias, 10 dias, 1 mês. Bom, dependendo. Então, se corrige efetivamente aquele servidor, né? E não apenas uma pena capital, que hoje, inclusive, nós temos conversado a nível de corregedoria, a gente precisa de um regulamento próprio para policiais. A 8.112, ela não foi feita para o policial. Não foi feita. Foi feita para o servidor público. Mas o policial tem muitas especificidades aí, que nosso deputado Aloysio Mendes conhece bem, né? E precisa de um regulamento próprio. Concluindo, achei também fantástico a ideia do Fundo de Combate à Corrupção. A medida de publicidade, ela já prevê uma reserva dentro do orçamento de 15%, 10% e 5% para a União, Estados e municípios, né? Mas o fundo, acho que supera isso e muito, e eu acho que é a atenção devida que merece o combate à corrupção, né? E eu queria só, de forma simbólica aqui, formalizar a entrega, mais uma vez, do requerimento, do ofício, né, com essas sugestões ao deputado. Obrigado, Jesus. Okay. Quer fazer um? Doutor Castanho. Tenho que Camanho, responder, né, desculpe, ao deputado Rubens Bueno, a quem eu peço a permissão, assim como o presidente da mesa, até para responder antes o deputado Aloysio Mendes. Pode ser? Eu vou ousar discordar do deputado, mas tão somente da sua discordância. Nós estamos na mesma linha. Talvez eu não tenha sido utilizado os melhores termos e tudo. Eu tenho um sangue latino que a gente acaba vivenciando muito, tudo, e às vezes a gente fica um pouco intenso, mas o fato é que nós remamos para o mesmo lugar. Eu disse aqui que nós precisamos do trabalho da corregedoria, sim, né? Por quê? É isso que garante um bom ambiente de trabalho para o bom policial. Estamos no mesmo sentido, né? Como o alcalde acabou de dizer aqui, a corregedoria, quando trabalha bem, ele reconhece que há certos momentos que trabalha mal, né? E a nossa função é justamente os pontos fora da curva, atacá-los. E precisamos, é necessário. Eu participei de um seminário, né, patrocinado pela PF, na FENAPEF, né, a convite do Balder, né, em que tinha, na época, ano passado, 450 processos contra agentes de Polícia Federal e escrivãos, né? Então, muitas reclamações de assédio moral, né, no trabalho, né? É outra coisa que a gente precisa de uma regulamentação efetiva, e por aí vai. Nós somos defensores dessa linha. Precisamos da corregedoria, mas precisamos que ela trabalhe bem, porque não é admissível, como o policial que é corrupto, mais ainda um policial corrupto que cuide da corrupção de outros, né? Eu digo corrupto no sentido amplo, né? Valores corrompidos, caráter corrompido, né? E isso existe, infelizmente existe. Eu mesmo, em primeira pessoa, fui alvo de 4 processos administrativos, com uma formação conservadora, né? Militar, nunca sujei minha mão com nada, e eu fui alvo de alguém reconhecidamente, na corregedoria, e antes dela, reconhecidamente corrupto, e cuidando dos outros. É inadmissível, né? Eu não uso isso aqui como nenhum trauma, nem nada. Vencemos e não tenho nada na minha ficha que me desabone até hoje, mas esses pontos fora da curva nós vamos combater, sim, com toda a nossa energia. Nós defendemos totalmente a carreira única para o serviço policial, viu, deputado? Totalmente. Participamos de um gabinete integrado de segurança pública, dos profissionais de segurança pública, dos profissionais do Ministério Público,
né? Então, é um gabinete que tem somado muito nessa luta, e o exemplo que nós oferecemos para o país é o da PRF. O Alcalde é meu colega. Hoje está aqui, nós temos a hierarquia funcional, e que, graças a Deus, não desconheço indisciplinas, desordem. Não, os resultados estão aí, não tem como ter resultados com desordem. Os nossos resultados estão aí para todos verem, né? Agora, nós precisamos lutar pelos nossos policiais. Respondendo aqui ao deputado Rubem Bueno, finalmente, imagina, deputado, quantas vidas poderiam ter sido salvas se essa lei fosse aprovada em 98. Imaginemos, né? Quantas vidas. Todos nós, policiais rodoviários que estão aqui, eu desafio qualquer um a se manifestar agora, com a permissão do presidente, se o farol ligado durante o dia não é benéfico, se ele não sinaliza mais, se ele não evita acidentes. Quem trabalha no dia a dia da rodovia, eu como usuário mesmo, sempre utilizei o farol, sinaliza. É totalmente diferente, né? E, respondendo finalmente ao deputado Rubens Bueno... Permite só... Pois não. Camano, o último dado divulgado, de 2014, são mais de 40 mil mortes por ano no trânsito brasileiro, com mais de 200 mil feridos por ano. Esse é o dado de 2014. Sabe qual é o custo para o poder público? Mais de 40 bilhões de reais ao ano, os acidentes de trânsito no Brasil. Só para finalizar, o relator do projeto no Senado, que originou a lei, que o presidente Temer sancionou no dia 23 de maio, é o senador Medeiros, que, por acaso, é policial rodoviário federal. Muito bem pontuado, eu até atualizo o valor. Os números, hoje são 50 mil, os últimos conhecidos, e 320 mil inválidos permanentes. 320 mil. O prejuízo é astronômico. Respondendo ao deputado, nós temos o receio do teste de integridade, que ele venha a ser utilizado como outros instrumentos que nós temos de perseguição por falta de afinidade, por exemplo, por discordância. Há servidores e servidores. Há servidores que são mais tranquilos no seu exercício, há outros que são mais participativos. E isso é bom, que têm ideias diferentes, mas isso, às vezes, não é entendido como um colorido necessário à nossa diversidade, à nossa atuação melhor, num serviço melhor para a sociedade. Então, o nosso receio é esse. O que nos falta? Falta regulamentação própria. Então, desde um código próprio disciplinar, como eu disse aqui, que é 8.112, não foi feita para atividade policial, que é sui generis. É sui generis. Por exemplo, nós temos que obedecer à lei e andar dentro do limite da velocidade. Mas um bandido, quando desobedece a ordem de parada, ele está adstrito a esse limite? De jeito nenhum. Quanto mais potente o carro e mais pista tiver, ele vai tocar para escapar. E como pegar? Como pará-lo? Nós temos que ir atrás, temos que infringir as leis, que não é infração, porque tem previsão no Código, mas muitos e muitos casos de colegas respondendo a processos administrativos, inclusive para ressarcimento ao erário de acidentes havidos em perseguições. Ora, se a gente está acima da velocidade, sob chuva, à noite, um acidente perseguindo um criminoso, será que não é comum isso acontecer? Então, nos falta regulamentação própria, que, inclusive, a Corregedoria fica, muitas vezes, procurando caminhos até para salvaguardar o servidor diante daquela ausência de norma e que, aparentemente, traz responsabilidade para ele, né? Quais as sugestões que nós fizemos? Nós fizemos a sugestão ao deputado Onyx Lorenzoni, no sentido de que o teste de integridade fosse aplicado no âmbito ético, do Código de Ética do Servidor Público, né? Infrações éticas. Essa é a primeira. E a segunda, com relação à publicidade, é que essa publicidade que oferece, apresenta endereços, e assim como telefone, endereço de site para denúncias contra a corrupção, que ela seja extensiva a todos os servidores e agentes públicos, e não
somente aos policiais, essa obrigatoriedade de placas, né? Essas foram as duas sugestões que nós fizemos, deputado. Obrigado. Obrigado, Camanho. Muito obrigado, doutor Camanho. Eu gostaria de pegar a fala rapidamente do deputado Mauro Pereira sobre balanças. Eu sou especializado em fiscalização de peso. E no Brasil, hoje, infelizmente, há uma verdadeira farra do excesso de peso. Certo? O quilômetro do asfalto, do pavimento, é um absurdo de caro. E o excesso de peso faz reduzir a vida útil do asfalto de 10 anos para 1 ano e 8 meses até. Nos países mais desenvolvidos, infelizmente temos que usar esse termo nesse sentido, até a pressão dos pneus é fiscalizada, porque faz diferença também na transmissão do peso ao asfalto. A Polícia Rodoviária Federal já teve balanças no passado, em cada posto, em vários postos havia, né? Mas houve uma disputa entre competência, DENIT, PRF, e hoje conseguimos, inclusive por força de liminar da Justiça Federal em Minas Gerais, fiscalizar peso, né? Depois até o CONTRAN reviu isso, mas ainda há uma liminar nesse sentido, que nos garante e nos determina a fiscalização de peso em todo o país. Certo? Faltam balanças, falta uma política voltada para isso, da Polícia Rodoviária, inclusive, né, que é uma luta nossa há muito tempo. Estou falando isso enquanto policial rodoviário federal, aqui ouviu-se a Polícia Rodoviária Federal, a administração, e eu estou falando pelo lado do policial rodoviário federal e profissional. Com relação aos questionamentos do deputado Valdir Colato, a lei de descanso do motorista, uma lei fantástica e necessária. 50% das mortes no trânsito tem veículos de carga envolvido. Tem alguma coisa aí errada. Seja o excesso de peso, seja o excesso de jornada, tem alguma coisa errada. Nós temos pena, e aqui eu acho que eu não falo por mim apenas, de vários motoristas. Eles são submetidos a jornadas extenuantes, com cargas perecíveis, tem que cortar o país sem parar, dopados, para ficar acordados. E tem diversos casos que eu poderia citar aqui, diversos exemplos nesses anos de Polícia Rodoviária Federal. Mas é um absurdo. A lei é fantástica. Faltou o quê? Salvo o melhor juízo, a regulamentação e instituição dos locais de descanso na rodovia, que até agora ficou aquela celeuma, é difícil, o impacto é grande, financeiro, e a gente não chegou-se a um acordo. Exatamente, não foi implantado, né? E a gente precisa, é necessário, para que, inclusive, salve essas vidas desses motoristas, de todas as formas, tanto do acidente, quanto o comprometimento da sua saúde no futuro, né? Não é insalubre totalmente. A indústria de multa. Eu tenho um conceito da indústria de multa que é muito falada, muito popular, né? Mas indústria de multa seria, por exemplo, na minha visão, se uma lombada eletrônica tem uma placa e diz assim, aqui é 60 km por hora, e ele está multando quem passar a 40. Isso é uma indústria de multa. Agora, a indústria de multa, ela cessa no momento em que se anda na velocidade correta. E dificilmente numa rodovia... exatamente, ainda tem uma tolerância, né, legal. Dificilmente numa rodovia o usuário não sabe qual é a velocidade daquela via. Num trecho urbano até vai lá que seja. Agora a rodovia em geral é 90, é 110, é 80, é 60, mas a coisa é bem, em geral, é clara. Tem as exceções, tem que ser tratadas. Tem que ter sinalização? Tem que ter sinalização. Recentemente, muita celeuma com relação à lei dos faróis, indústria de multa, indústria de multa. Ora, liga o farol, acabou a indústria de multa. Liga o farol. Qual o problema que tem nisso? É o desgaste da lâmpada, né? Vai consumir a mesma energia. Bom, o teste toxicológico, em outros países, já tem mecanismos para aferição, né? Ali como do bafômetro, que nós fazemos hoje, já tem. É um problema na nossa fiscalização isso. Por quê?
não apenas o álcool entorpece, né? Outras drogas fazem isso e atrapalham a condução, né? O trânsito, e causam acidentes gravíssimos, e nós não temos como aferir, né? Então, bom, a lei nos dá essa possibilidade, mas tem toda aquela discussão judicial, e entra o recurso de multa, e entra a discussão judicial e habeas corpus, e é um processo que se delonga demais. Não é eficiente nem eficaz. O jeitinho brasileiro, nosso colega aqui já falou, que é a seara dele, né? O que eu posso dizer é que tem motoristas que preferem um policial corrupto na frente dele em determinadas ocasiões do que ser multado. Preferem. Infelizmente, é o jeitinho brasileiro, né? Mas nós temos combatido, e a Polícia Rodoviária Federal, posso estar enganado, mas é uma das que mais prende por corrupção ativa. Muito obrigado. Obrigado, Camânio. Eu quero dizer aqui que, com relação ao posicionamento do deputado Marum, e que coaduna com muito do que foi falado aqui, nós precisamos, na verdade, mudar a cultura, sair dessa crise de valores. Por exemplo, concordo totalmente com o senhor quando fala na perda do patrimônio, mas acontece, por exemplo, temos uma penalidade já prevista no CTB que chama-se apreensão do veículo. No Departamento de Polícia Rodoviária Federal, acredito que nunca foi aplicada. Me corrijam alguém aí se estiver errado. E desconheço a aplicação nos DETRANs, nos estados. Desconheço. Apreensão do veículo. Há certas infrações de trânsito que prevêem a penalidade, além da multa, da apreensão do veículo. Isso não é feito. É aquele tipo de lei que caiu no desuso. Mas por que no desuso? Porque nós temos uma forte característica patrimonialista, inclusive no judiciário. As regulamentações da NTT, na fiscalização de transporte de passageiros, por exemplo, e de carga, mas principalmente da de passageiros, previa a retenção do veículo lá até o pagamento do transbordo, que, em razão do transporte que não estava obedecendo à regulamentação. E aí entra simplesmente a empresa ou o proprietário com uma ação na justiça, e o juiz não vai nem olhar para a regulamentação da NTT. Espera aí, o patrimônio é dele, está liberado. Não, é o patrimônio servindo. Pelo amor de Deus, nós precisamos que o patrimônio, e aí as 10 medidas acertadamente venham ao encontro disso, atacando justamente no patrimônio, né, na perda civil dos bens, né? Então, eu acho que isso é um caminho. Agora, nós precisamos mudar a cultura. Nós já temos regulamento, já temos lei, e ainda não é aplicado. Com relação à discussão, né, dos nobres deputados, com relação apesar do nosso posicionamento, enquanto Federação dos Policiais Rodoviários Federais, para adequar, de alguma forma, esse teste, nós sugerimos aqui, para o conhecimento dos senhores, que fosse aplicado apenas na esfera ética, certo? E aí não teria um conflito maior, certo? Porém, essa discussão é super importante, enriquecedora e legítima. E aqui, complementando a informação do nosso expositor Jailton, né, que representa o movimento, você citou 2 milhões de assinaturas, 1.300.000, poderia chegar a 10 milhões, acessos na página de 30 milhões, sim, isso é relevante, isso é necessário, né? Isso é legítimo. Porém, essa casa aqui representa 210 milhões. 210 milhões, com a sua vontade direta ou indireta. Eu gostaria só de ressaltar esse ponto e de ressaltar a legitimidade que os senhores têm de discutir, e isso é o primor de qualquer democracia. Certo? Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, fiquem à vontade para discutir e contem conosco no que for possível. Obrigado. Muito obrigado, Jesus, pela participação nesse debate. Vamos passar...